palavra de Deus aí? Então abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, no último capítulo, por gentileza. Vai ser bem difícil de encontrar, né? Livro do Apocalipse, no último capítulo da Bíblia. Aleluia. Quem encontrou diz amém? Amém. Então vamos lá no capítulo 22, o verso de número 12, por gentileza. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. São as palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O verso 20 diz assim: e aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E aí toda a igreja do mundo diz amém. Ora vem, Senhor Jesus. Diga de novo amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora eu te faço uma pergunta. Você está preparado para a vinda de Jesus? Nas circunstâncias e no raio-x da sua vida, você está preparado para a vinda dele, para dizer: ora vem, Senhor Jesus? Eu quero ler outro versículo da palavra com o Senhor no livro de Marcos, capítulo número 14, o verso de número 58. Essas palavras eram o que o Sinédrio dizia, condenando a Jesus perante Pilatos. Dizia assim: nós ouvimos-lhes dizer: eu derribarei esse templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Eu quero que você repita comigo. E nós ouvimos-lhes dizer: eu derribarei esse templo. Leia, eu quero ouvir você falar. Eu derribarei esse templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias, diga 3 dias, edificarei outro, não feito por mãos de homens. Incline sua cabeça, feche seus olhos, que quero fazer uma pequena oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia o Senhor nos permitir estar aqui na sua casa. Quero te louvar, te bendizer e dizer que o Senhor é o dono de nossas vidas e de que tudo que aqui existe, e a razão de nós estarmos aqui. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor determine aí do céu os anjos, para que acampem ao redor dessa igreja, e que estejam aqui, Senhor, repreendendo toda ação do diabo, que possa trazer distração às nossas mentes, ao nosso coração. Faça, meu Pai, com que essa igreja, que o meu coração esteja agora
direcionado para essas palavras que nós lemos, Senhor, para o que o Senhor tem para nós nessa noite, como a sua palavra. Obrigado mais uma vez eu te dou, Senhor, no nome de Jesus. E a igreja diz, amém. As margens do mar da Galileia, entre a cidade pesqueira de Cafarnaum, aonde Jesus tinha resgatado a Pedro, e entre as cidades da cidade de Tiberíades, um pouco mais ao sul, aonde era uma cidade muito conhecida, e Jesus ele andava por esses lugares frequentemente, e a sua fama a cada dia se estendia. Entre essas duas cidades existia uma cidade pequena, mas uma cidade de rota, que se chamava Magdala, e nessa cidade vivia uma mulher. Essa mulher levava uma vida diferente do que muitas pessoas daquela região. Aquela mulher, ela não era como Pedro, que já tinha sido recrutado por Jesus, que já andava aos lados do mestre, que tinha saído da sua vida de pescador. Essa mulher, ela não era como os romanos que viviam naquela região, em que dominavam, em que faziam e determinavam as coisas como tinham que ser. Aquela mulher, ela não era como os rabinos, que se entendiam como os conhecedores, como os escolhidos por Deus, aqueles que iriam herdar o reino dos céus. Aquela mulher, ela não conhecia, ela não tinha um lar. Aquela mulher, quando ela chegava, não era como esses, que quem sabe eram recebidos por suas famílias, como aquele soldado romano, que quando entrava na sua casa, Fábio, quem sabe ele era esperado por um abraço, pelo seu filho vindo correndo o receber nas suas portas, pelo afago do abraço da sua esposa, pelo um banho quente. Quem sabe ela não era como Pedro, que mesmo andando ao lado de Jesus, já sabia quem ele era, podia participar e dizer e ver que a sua sogra tinha sido curada pelas mãos do mestre. Quem sabe ela não era como um judeu, que tinha todos os seus rituais de entrar ao templo e sacrificar, de fazer parte de uma sociedade chamada judaica, de ser um escolhido, mesmo vivendo através do poder romano, mas realmente tendo uma identidade. As coisas que aquela mulher conhecia, quem sabe, era o perfume que ela se passava no seu corpo todos os dias ao anoitecer. A vida que ela tinha era vida um pouco diferente da vida que eu e você temos. A vida daquela mulher, quem sabe, quando anoitecer, ela não queria que chegasse a noite, porque o destino que ela tinha traçado, porque quem sabe da maneira que ela se levou a vida, quem sabe ela tinha que ouvir insultos, quem sabe ela tinha que se sentir usada como uma mercadoria. Quem sabe quantas vezes ela foi se deitar com um homem por dinheiro e ouviu xingões, homens bêbados, sendo maltratada. Isso durante a noite. O som que ela ouvia, quem sabe, era o barulho de uma cama se balançando. Quem sabe ela já não aguentava mais ouvir o barulho daquela cama, porque infelizmente era uma mulher banida da sociedade e com um título de prostituta. Enquanto todos dormiam, aquela mulher passava a noite inteira acordada, tendo uma vida com um homem, 2, 3 ou 4 ou 5 por noite, quem sabe 6, não se sabe dizer, eu estou fazendo uma suposição, mas essa era a vida que essa mulher tinha. Não tinha família, não tinha amigos. Pode ser, quem sabe, tivesse alguma, mas também era banida da sociedade, assim como ela era, por ter um rótulo de prostituta.
Mas aquela mulher, não diz a Bíblia, não sabe-se como, mas um dia, eu creio que aquela mulher ouviu dizer a história de um homem que andava por aquela região, que já tinha recrutado alguns pescadores, que já tinha ouvido falar, porque era muito próximo, quem sabe, que tinha ouvido falar, que tinha curado a sogra de Pedro, quem sabe já tinha ouvido falar que ele tinha curado alguns cegos, que tinha expulsado demônios. Quem sabe aquela mulher tinha alma tão ferida, que chegou um dia em que ela disse: eu preciso conhecer a esse homem, eu preciso, quem sabe, chegar perto dele para ver o que ele vai me dizer. E aquela mulher, quem sabe, um dia entra numa casa aonde Jesus estava e quebra o que ela tinha de mais valioso, que era o seu vaso de alabastro cheio do seu perfume que ela usava para se prostituir, porque o perfume era uma identidade. O homem, quando chegasse perto e sentisse aquele perfume, ele sabia que ela era uma mulher da vida, uma mulher que vendia o seu corpo. Mas quem sabe o desespero da sua alma, já não aguentar mais aquela vida que ela tinha, ela quebra aquele vaso, começa a chorar aos pés do Senhor. O Senhor resgata aquela mulher, pastor Charles, enquanto que todos apontavam para Jesus, Jesus repreende a todos eles e diz que o que aquela mulher tinha feito, nenhum daqueles discípulos que estavam ao seu redor tinham feito por ele. Abraça aquela mulher e diz para ela: perdoados estão os seus pecados. Eu não tenho dúvida, porque a palavra diz que dela saíram 7 demônios. Aquela mulher tinha o nome Maria de Magdala, por isso Maria Magdalena. Aquela mulher começa a andar ao lado de Jesus, história relatada nos evangelhos. Aquela mulher teve uma libertação tão grande, tanto foi a graça que alcançou a vida daquela mulher, que ela abandonou tudo, deixou tudo, e começou a seguir a Jesus. Diz a palavra do Senhor que essa mulher foi tão próxima dele, e conta os historiadores, que ela se tornou uma discípula de Jesus. Para aqueles que pensam que Jesus só teve discípulos, não, ele também teve discípulas, e uma delas era essa mulher. Você imagine alguém que é uma renegada da sociedade, tratada como prostituta, olhado com olhos totalmente diferentes, olhares de pessoas que apontavam. Encontra alguém que lhe liberta de todos os seus demônios, e ela se sente alma livre, liberta de todas as correntes, de todas as prisões. E não existe maior prisão de que alguém pode ter, de que uma prisão de alguém viver presa dentro dos seus próprios sentimentos de culpa, de ter errado na vida, de ter começado de uma maneira errada. E tem quantas pessoas que são presas nas suas próprias culpas, nos seus próprios sentimentos e nos seus próprios erros do passado. E o pior são as pessoas que, além de ser presas nos seus sentimentos do passado, elas continuam cometendo os mesmos erros e não querendo as suas transformações. Mas uma pessoa que verdadeiramente tem um encontro verdadeiro com Jesus, cara a cara, que tocou nele, que sentiu o seu toque, que conseguiu sentir o seu calor, ela nunca vai ser igual. Uma pessoa que conhece verdadeiramente cara a cara a Jesus, ela nunca vai ser igual. Ela vai dizer: eu quebro aqui o meu vaso de alabastro, eu rompo aqui aquilo que me ata ao meu passado, eu deixo para trás as coisas que me têm atado ao meu passado, porque quando eu tenho encontro com Jesus,
eu quero ter uma vida nova. Aquela mulher passa alguns anos ao lado de Jesus, e diz que a ligação entre eles foi tão forte, que existem pessoas que chegaram até a fazer filmes totalmente antibíblicos, dizendo que ela tinha sido, quem sabe, uma amante de Jesus. Um absurdo, porque quando se fala na tradução do grego sobre o relacionamento que Jesus tinha de amor com ela, era um relacionamento de pai para com filho, um amor de discípulo, e não um amor eros, não é um amor sexual. Aquela mulher consegue sentir o abraço de Jesus, começa a sair com ele, quem sabe viu quantos milagres, quem sabe quanto que Deus usou a vida daquela mulher, para também ser testemunho para outras vidas. Eu não tenho dúvida que aquela mulher, ela se sentia amparada por Jesus. Ela via a Jesus, pastor, e sentia que Jesus era o seu refúgio, a sua fortaleza. Ela via em Jesus aquilo que ela nunca tinha tido, segurança em um homem, porque todos os homens que ela conhecia abusavam dela, mas não em Jesus. Ela conseguiu algo que nenhum homem deu: amor. E Jesus, quando chega perto de um homem ou de uma mulher, a primeira coisa que ele tem a dar é amor, porque diz a palavra do Senhor que Deus é amor, e se Ele é Deus, Ele tem amor para dar para a sua vida. Mas de repente, num dia, ela vê que as coisas começam a estreitar para o lado daquele homem. Um dos seus discípulos, seus amigos, o trai, Judas. Ele entrega nas mãos dos romanos, e diz a palavra do Senhor que desde o momento em que ele foi preso, Armando, essa mulher não tirou os olhos de Jesus, ela o seguiu. Desde o momento da sua crucificação, diz que ela acompanhava os passos de Jesus. Eu imagino ela caminhando os 1.500 metros entre a casa de Pilatos e o Calvário. Quem sabe foram os 1.500 metros mais longos da vida dela, porque ela não podia entender como que um homem que tinha dado tanto amor para ela, que tinha curado a alma dela, sofria tanto aos seus olhos como ela via. Quantas chicotadas, quantas gusparadas, quantos chutes. Ela não podia ver o seu refúgio, a sua fortaleza, e ela com as mãos atadas, não podendo fazer nada. Então ela segue aquele homem, a sua esperança, e vê colocado, sendo cravado com as mãos e os pés em uma cruz. E aí ela começa a imaginar: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou perdendo a minha segurança. Como é que eu vou viver agora sem Jesus? E ela começa a ver aquele homem que tinha lhe dado libertação, segurança, amor, o único da sua vida, sendo humilhado, porque crucificação era humilhação, era algo destinado aos bandidos, era o maior sinônimo de humilhação e de desmerecimento, era uma morte crucificada, uma desonra para um homem. Ela via tudo de mais honroso sendo desonrado, humilhado e maltratado, mas ela não sai dali. Diz que ela estava a poucos metros da cruz, junto com a outra Maria e com algumas outras mulheres. Quem sabe quantas vezes ela tentou correr para ajudar Jesus, e aqueles soldados ali tiraram do seu lado, expulsaram de perto. Ela esteve ali, vendo todos os últimos suspiros do mestre, a morte. De repente chega um homem rico, chamado José de Arimateia, e diz assim: me dá o seu corpo.
E quem sabe ela vendo Jesus morto, inacreditável, ela diz: esse homem eu vi fazer tantos milagres, ressuscitar mortos. E quem sabe na sua última voz, e algo que quem sabe no seu coração começou a dar-lhe revolta, no momento em que eles humilhavam, e aquele homem diz: perdoa, Deus, porque eles não sabem o que fazem. Quem sabe na raiva começou a entrar no coração daquela mulher a revolta, e aquelas palavras começaram a soar no seu ouvido, dizendo: Jesus, meu amigo, meu Senhor, Rabi. Quem sabe ela não conseguia entender o amor que aquele homem tinha. Aquele homem morre, e ela segue a José de Arimateia, pastor Everton, até a tumba, aonde aquele homem colocou. Quem sabe ela de longe ficou vendo o corpo dele ser colocado dentro daquela cova, rolado uma pedra, vir 30 soldados e ser colocado como segurança ali. Aquela mulher sai, passa uma noite em claro, de uma sexta-feira, a noite toda. Ela fala assim: eu não tenho mais a Jesus comigo, ele morreu. Em quem é que agora eu vou recorrer? Então quem sabe ela chama as outras amigas dela e diz assim: vamos pegar as ervas aromáticas. O corpo dele foi simplesmente arrancado daquela cruz e foi jogado dentro de uma cova. Vamos pegar as ervas aromáticas, que era uma tradição dos judeus, e vamos lá passar no corpo dele. E aí vem uma indagação: mas o que eu vou fazer? Tem 30 soldados. E diz que aquela mulher passa a noite em claro, e de madrugada vai ao caminho da onde estava o corpo de Jesus. Ela chega, olha, quem sabe um susto lhe dá. Enquanto ela chorava, diz que ela vê que a pedra, e ela via uma indagação nela no caminho, que ela dizia, diz a palavra do Senhor, que ela dizia assim: como é que nós entraremos? Quem é que rolará a pedra? Quem é que tirará aquela pedra, porque era tão pesada? E quando ela chega, ela encontra aquela porta aberta, aquela pedra sido arrancada. E escute, eu fico imaginando a noite daquela mulher, entre um dia estar do lado de Jesus e o outro dia não ter Jesus. O único dia em que Jesus realmente esteve morto, o sábado. O único dia, diz a palavra do Senhor, em que Jesus deixou de existir na Bíblia. A Bíblia relata que ele estava desde o princípio. Vocês leram comigo Apocalipse? Ele estava na criação. Diz a palavra do Senhor em Gênesis que havia uma árvore no meio do jardim do Éden. E vocês leram comigo que lá em Apocalipse, no meio de uma cidade, haverá uma árvore, também chamada árvore da vida. Escute, aonde um dia era um jardim, e que o pecado acabou, se torna uma cidade eterna. A árvore estava no princípio, e a árvore estava no fim. A árvore estava no começo do mundo, e estará no final do mundo, e ficará até a eternidade. Porém existe um dia em que Jesus morreu. Sabe o que significa esse dia? Um dia, o começo é a criação. O dia do meio para aquela mulher é o dia em que eu e você perdemos a nossa esperança. Aquele dia em que eu e você achamos que está tudo acabado. Aquele dia em que realmente nós vivemos a vida humana. Nós somos seres humanos. Entenda uma coisa como crente:
Entenda uma coisa como cristão, porque aqui todos são cristãos, todos são dessa casa. Jesus Cristo, Ele vive em você sim. Você tem um nascimento com Ele como Cristo. Só que entre o primeiro dia em que Ele estava vivo em você, o segundo dia em que Ele está morto, e o terceiro dia que há uma ressurreição, existe um dia no meio. Esse dia do meio é o dia que você tem que viver a tua realidade. A tua realidade como ser humano, de enfrentar os seus medos, de enfrentar as suas limitações. Aquela mulher teve um dia sem Jesus. Um dia sozinho. Um dia sozinha. E eu sei que tem muitas pessoas que estão dizendo: pastor, eu tenho vivido esse dia do meio. Parece que Jesus não está comigo. Eu já não sinto a presença dele do meu lado. Um dia eu senti, um dia ele me resgatou, um dia ele me libertou de todos os meus medos. Mas hoje eu tenho vivido o meu dia do meio, o dia de sábado, porque eu não sinto mais Jesus. Parece que ele morreu. Ele já não se manifesta mais, já não está do meu lado. Mas eu tenho uma notícia para você. Teve um dia em que ele nasceu, teve um dia em que ele morreu, mas a minha única razão de viver, a minha única razão de estar aqui, a única razão da nossa religião é uma: existe o terceiro dia, o dia da ressurreição. Pode ser que um dia, pode ser que você se sinta sozinho, pode ser que você se ache morto, mas eu tenho notícia para você: a porta da tumba está aberta, ele não está lá dentro, ele viveu, ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia! Aquela mulher, ela entra e encontra a cova aberta, a porta aberta, e diz que ela entra, e diz a palavra do Senhor no capítulo 20 de João: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, porque eles são mais baixos, eu estive lá. Você tem que se abaixar para poder entrar. Quem sabe ela não sabia o que ela ia encontrar lá dentro, porque diz que ela estava para fora, chorando, olhando a porta que estava aberta. Mas ela chorava. E ela baixou a cabeça para entrar, diz a palavra do Senhor, e viu dois anjos lá dentro, um que estava na cabeceira e um que estava na parte das pernas onde ele estava. E disse aqueles anjos, lhe disseram: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram ao meu Senhor, eu não sei aonde o puseram. E eu gosto da expressão que Lucas usa em 24:5, diz assim: por que buscais ao que vive entre os mortos? A expressão que Lucas usa é fantástica, Fábio. É fantástica, sabe por quê? Porque ele diz assim: por que é que você busca entre os mortos o que está vivo? Aleluia, eu quero te fazer essa pergunta. Por que é que você tem buscado um Jesus morto enquanto ele está vivo? Por que é que você tem vivido esse dia do meio, sabendo que ele vive? Por que é que você tem vivido um dia da desesperança, sendo que a tumba já está aberta? E diz a palavra do Senhor, que ela diz assim: e tendo dito isso, ela voltou-se e viu a Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha que coisa interessante.
A desesperação daquela mulher era tão grande, que ela tinha entrado dentro da tumba, viu que Jesus não estava ali, e tinha se esquecido das promessas que Jesus tinha feito. Tinha se esquecido de onde que nós lemos, que ele disse, como ele diz em Lucas também, me convém que eu seja entregue aos homens pecadores, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Sabe o que há que cega a mim e a você? Porque nós facilmente nos esquecemos das promessas e das palavras que Deus nos fala. Porque nós somos tão ligados à vida humana, aos nossos sentimentos, às nossas limitações, que nós esquecemos que Ele disse que ressuscitou. Ela se esqueceu daquele versículo que você leu comigo, que Ele derrubaria o templo e levantaria em 3 dias um templo novo, mas não construído por mãos de homens. Existe um mistério entre o dia 3, entre os 3 dias. Diz a palavra do Senhor que Abraão pegou Isaque e 3 dias caminhou com o menino no deserto, e ao terceiro dia ele avistou o monte. Josué disse que acampou à beira do Jordão, e ao terceiro dia deu ordem aos soldados para cruzar o Jordão. Jonas foi engolido por um grande peixe, e ao terceiro dia ele foi colocado para fora. Josué manda os espias para conquistar a terra, e diz que a prostituta 3 dias lhe deixou a eles escondidos, e no terceiro dia disse: vocês serão libertos. José chama os seus irmãos e deixa eles 3 dias dentro de uma cadeia, e depois os liberta. Existem muitas mais colocações de 3 dias. Sabe por quê, meu irmão? Porque existe um dia de liberdade, existe um dia de prisão, mas existe um terceiro dia de libertação. Existe um terceiro dia de libertação. Sabe por quê? Porque a nossa é a única religião que existe o terceiro dia. O Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho. Nós somos a única que temos uma esperança de ressurreição. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Existe o princípio, existe o fim e existe o centro. Entre o número 1 e o número 3, existe o número do meio. Eu tenho uma palavra só para você nessa noite. Jesus, Ele é o centro da sua vida. Jesus, Ele é o centro da sua vida. Ele é o centro da sua vida. Escute. Ele morreu e ressuscitou por você. Ele tem que ser a única razão do teu existir. Ele tem que ter o centro. Ele tem que ser o centro do seu universo. Você imaginou aquela mulher? Se coloca um pouco no lugar daquela mulher que tinha sido alcançado pelos braços de Jesus, de ter perdido a sua esperança num dia, mas de repente Jesus lhe diz assim: mulher, por que choras? E essa é a pergunta que Jesus te faz:
que é que você chora? Por que choras? Por que é que você chora? Por que teu coração se desespera? Por que a sua alma está aflita? Por que o teu desespero? Aleluia, eu posso ver o Espírito Santo falando nos corações. Por que choras? A quem buscas? A quem você tem buscado? É a palavra que está dizendo, não sou eu. É o verso 15 do capítulo 20 de João. Por que choras? A quem busca? A quem é que você tem buscado? Fala para mim. Qual tem sido a sua inspiração? A religião? O modismo de ser evangélico? O seu namorado ou a sua namorada que vem na igreja? O grupo de louvor? Para não perder seu filho nas drogas? Para ter o seu casamento recuperado? Para ser liberto da droga, do álcool? Essa não tem que ser a minha e a tua razão de vir na igreja. A minha única razão da minha adoração tem que ser aquele que morreu e ressuscitou, aquele que vive. Olha o que diz Romanos. Aonde é que você encontra então a Cristo? Porque essa é a pergunta, quem busca? E você diz a Cristo. Mas pastor, aonde é que eu encontro a Cristo? Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, como culto racional. Aonde é que você encontra Cristo? Dentro de você. Aonde é que você encontra Cristo? Santificando a sua vida. Jesus está morto. Ele não aparece para mim. Agora eu te faço uma pergunta: você tem se santificado para encontrar Jesus? Você tem buscado a Jesus com lágrimas, com desespero, assim como aquela mulher? E aqui eu quero fazer um parênteses, aproveitando que tem muitos jovens aqui na igreja. Pastor Everton, a igreja de hoje é uma igreja que tem levado as coisas assim mais ou menos, principalmente os jovens, que não conhecem Romanos 12. Começam a namorar, o fogo começa a incendiar. Tem data de casamento marcado. Aí ela fala assim: nós vamos casar igual. Não dá nada, nós já estamos juntos faz tempo, vamos lhe dar umas. Não dá nada, nós vamos casar igual. Igual só que ficar grávida, a gente casa antes, rapidinho, ninguém vai nem dar conta. Escute uma coisa. Estou vendo aqui que não tem muitas crianças pequenas, eu vou falar bem claro. Você sabe por quê? Que quando uma mulher ela é virgem e rompe o ímã da virgindade, sai sangue? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E você não pode entrar num corpo, num templo que não vai ser seu. Escute, homem, que eu falo para você. Não entre no templo que não é seu. Porque quando você rompe o lacre e sai sangue, existe um pacto. E quando você rompe o pacto, sem ser abençoado, a bênção se torna maldição. E é por isso que está cheio de casamento na igreja morrendo.
Não entre num templo que não é seu, sem antes ser abençoado por Deus e que Ele abra as portas para entrar. Para ter pacto tem que ter sangue, e por isso um casamento é um pacto entre duas pessoas e com Deus no meio, porque existe sangue no momento da relação. Valorize a sua virgindade, jovem. Não brinque com algo tão sagrado que Jesus disse: eu derrubarei o templo, mas reconstruirei o templo ao terceiro dia, não construído por mãos de homens, mas construídos para a mão de Deus. Essa pessoa que Deus colocou do teu lado, ela é templo do Espírito Santo, por isso que é teu dever cuidar dela. Não fica de brincadeira. E é por isso que é tão sagrado que a fornicação e o sexo antes do casamento é executado e abominável aos olhos de Deus, porque você entra num templo, existe uma unção, existe uma união carnal, um corpo faz parte do outro e se tornam uma só carne. Apaga o fogo, viu? Chama o bombeiro, mas não faz besteira. Entendeu bem o recado, né? Chama o bombeiro. Chama o bombeiro e apaga o foguinho aí. Mas não deixa não. Meu amigo, meu menino, minha menina, meu rapaz, meu homem que me ouve, pelo amor de Deus, não fica entrando em casa que não é tua. Que o que era para ser bênção vai ser maldição. Agora aí, jovem. Agora eu vou repetir Romanos capítulo 12 verso 1. Quer encontrar Jesus, pastor? Rogo-vos que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como um culto racional. Está passando pelo dia do meio? Ele disse: no terceiro dia eu ressuscitarei. Agora olha só que palavra tremenda. Olha o que diz Efésios capítulo 2 verso 6. E naquele que ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Sabe o que a ressurreição te dá? Ela te dá direito de você sentar ao lado de Jesus no trono celestial. Entre o dia do meio, entre o dia do primeiro dia, existe um dia de morte da carne e existe um dia de ressurreição. Sabe por que eu usei o exemplo de Maria Madalena? Porque muitos, assim como ela, teve o seu lacre rompido, teve uma vida triste do passado. Essa palavra que eu disse do corpo sagrado são para que esses jovens que eu sei que estão aqui, que crescem na igreja, conhecem a palavra e que acabam meio desacreditando. Mas para você que teve uma vida de passado triste, dolorida, assim como ele abraçou aquela mulher, nessa noite ele também te abraça. E eu quero te dizer que a base, que o alicerce do nosso cristianismo é feito em duas coisas: no perdão dos pecados e em uma cruz. Olhe para aquela mulher, Maria Madalena, quando ela olhou aquela cruz, ela disse assim: não pode ser
que em tudo que eu acreditei se tornou numa maldição, num horror. Para aquele que pensa como homem, a cruz ela pode ser morte, mas para aquele que pensa como cristão, a cruz ela é ressurreição. A cruz não é vergonha, a cruz é vitória. A cruz não é morte, a cruz é ressurreição. O teu alicerce ele está numa cruz chamada Jesus Cristo. E nessa noite eu quero que você entenda que Ele é o centro da sua vida. Existe uma canção de um cantor, Danilo Monteiro, que é em espanhol, que ela diz assim: o centro da minha vida eres tu, o centro da minha vida eres tu, do princípio até o fim, tu has sido e sempre serás Cristo. Cristo, tu eres o centro de todo que eu sou, todo o universo gira em pós de ti, Jesus, de ti, Jesus. Ele é o centro da sua vida. Ele é o centro e a razão da tua existência. Ele é o motivo de você estar aqui. Ele é a razão de você existir. Ele é a razão do teu pai, da tua mãe existir. Foi Ele que te escolheu desde o princípio. E Ele não está morto na sua vida.